Fala pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre propriedades das substâncias puras, exercício 3.32. Vamos ao enunciado. 1 kg de água enche um recipiente rígido de 150 litros a uma pressão inicial de 2 MPa. O recipiente é então resfriado para 40 graus Celsius. Determine a temperatura inicial e a pressão final da água. Bom, então temos aí que destacar que temos um recipiente rígido. O que isso significa? Significa que não altera o volume dele, tá? Se não vai alterar o volume vai permanecer constante de 150 litros. A gente pode transformar para o SI esse 150 litros, um volume de 150 litros, no SI, que é em metro cúbico, divide por 1000, a gente tem aí que vai dar 0,15 metro cúbico, tá? Aí, há uma pressão inicial de 2 MPa. Então, ele tem dois estados. Tem um estado inicial, tá? Que eu vou chamar de estado 1. Então, eu tenho um estado 1, tá? E aí, o que está acontecendo? O recipiente, então, é resfriado, ou seja, ó, perde calor, tem calor saindo do recipiente, indo para o ambiente, e vai para 40 graus Celsius, ou seja, ele perde calor e chega em um estado 2, tá? Então, eu tenho calor saindo e chega no estado 2. Então, eu tenho duas condições. Agora, para definir o estado, eu preciso de duas propriedades. Então, para descobrir aí o que ele me pede, que é, determine a temperatura inicial. Então, eu quero descobrir quem é a temperatura T1 e a pressão final da água. Então, eu quero descobrir quem é P2, tá? São duas propriedades aí e a gente precisa definir o estado para descobrir quem é essas propriedades. Então, precisamos de duas propriedades para poder definir o estado. Aqui em 1, o que ele diz? Inicialmente é 2 MPa, então a gente tem que a pressão em 1 é 2 MPa. E ele deu a quantidade aí de massa e de volume, então a gente consegue calcular o volume específico, tá? Então, a gente vai calcular o volume específico. Vou usar o chapéuzinho aqui para definir volume específico, tá? Porque eu não consigo fazer aí em negrito. E aí alguns livros usam negrito, alguns professores usam negrito, ou uma letra meio diferente. Eu gosto de usar o V-chapéu, que aí define que isso é específico, tá? Fica mais fácil aí de entender e de você, para todo mundo saber que é um volume específico, não confundir com volume ou com velocidade, tá? Outras coisas assim. Em 2, o que a gente tem? Ele deu que resfria até 40 graus Celsius, então temperatura 2 é igual a 40 graus Celsius. E aí, o que eu preciso de outra propriedade em 2? Qual é essa outra propriedade? Essa é a sacada do exercício. É que o quê? O recipiente é rígido, não altera o volume, não altera a massa que está lá dentro, ou seja, o volume específico em 1 continua constante, é o mesmo que em 2, tá? Então, se eu calcular 1, eu calculo o 2 também. Como calcula volume específico, então? Então, temos lá, ó, volume específico é uma quantidade de volume dividido por uma certa quantidade de massa. Ou seja, no nosso caso, os volumes específicos é constante, 1 é igual a 2. A gente vai pegar aí o volume que é 150 litros, que a gente já passou para o SI, que é 0,15 metro cúbico. 0,15 metro cúbico. E vamos dividir pela quantidade de massa, que é 1 kg de água, que já está no SI, que é em quilo. Então, o volume específico aí é de 0,15 metro cúbico por quilo. Bom, então a gente tem o estado definido, ó, 0,15 metro cúbico por quilo, 0,15 metro cúbico por quilo. Agora a gente só vai ir para a tabela para achar
aí quem é T1 e quem é P2, tá? Por quê? Porque com duas propriedades, aqui o estado está definido. Então, primeiro em 1, tá? Vamos lá falar de 1. O que a gente tem é pressão de 2 megapascal, tá? Que é a mesma coisa, 2 megapascal é 2000 kPa, depende da tabela que você estiver usando, se for a própria do livro do Senjo, aparece em kPa, tem umas versões que aparecem em megapascal, tal. Então, para não se confundir, sempre olha lá o que está a tabela e procura pela unidade, tá? Deixar as duas aí. A transformação é só tirar 1000, aqui é 10 a sexta, você tira 1000, vira quilo, 10 a terceira, e 1000 multiplica pelo 2, que dá o 2000, tá? E a gente tem que volume específico em 1 é 0,15 metro cúbico por quilo. Bom, duas propriedades. Agora a gente faz o quê? Agora vem a interpretação da tabela. Como que eu começo a minha interpretação? Primeiro, eu vou procurar aí, geralmente na tabela, informação através da pressão e temperatura, que são como estão organizadas aí o início das tabelas. Nesse caso, a gente tem a pressão. Então, a gente tem a pressão, o fluido é água. Então, a gente vai na tabela de água, né? Nesse caso, vai ser a tabela A5, tá? Que é água, aí, e lá é líquido e vapor saturado, tá? Então a gente parte sempre do princípio da tabela de líquido e vapor saturado, vamos dizer que é uma mistura nesse estado, que a gente não sabe, a não ser que defina. Isso daqui é líquido mais vapor, isso daqui é líquido comprimido, isso daqui é vapor superaquecido. Aí você já tem uma característica, também definindo o estado. Então, não sei o que é, eu vou para líquido e vapor. Fui para líquido e vapor, vou fazer o quê? A segunda condição que ele está me dando é o volume específico. Então, lá na tabela de líquido e vapor, como tem uma pressão alta, eu vou analisar o volume específico do vapor. E vou verificar que eu vou encontrar aí um valor de 0,099587 metro cúbico por quilo. Esse valor aqui, que é o estado do vapor, entre a mistura líquido e vapor, eu peguei só o do vapor. O do vapor é 0,09 e o que eu tenho é 0,15. 0,15 é maior que o 0,9. Então o que acontece? Eu tenho lá que o volume 1 é maior que o volume do vapor a pressão de 2 megapascal saturado. Portanto, se é maior, significa que expandiu já, ou seja, está maior o volume, portanto, a gente tem que é vapor superaquecido. Então, a gente muda de tabela. Agora, a gente tem que ir, então, para outra tabela. Então, a gente vai para a tabela de vapor superaquecido, que é a tabela A6, tá? Chegou na tabela 6, agora a gente vai lá, na tabela de vapor superaquecido, elas são separadas por pressão, e cada pressão tem diversas temperaturas, como está mostrado aí. Vou colocar as tabelinhas aqui para vocês, fica mais fácil, né, de acompanhar. Então acompanha aí na tabela, tá? E eu vou explicando. Olha lá, retirando da tabela A6, a gente vai na pressão de 2 megapascal e vai procurar lá na coluna, tá? Procurem na coluna aí de volume específico o 0,15. Se a gente procurar, a gente vai achar lá na temperatura de 350 graus Celsius, a gente tem o que? Um volume específico aí num valor de 0,13, tá? 860. Isso em metro cúbico por quilo. Se a gente pegar aí na temperatura de 400 graus Celsius, a gente tem um volume específico aí de 0,15122 metro cúbico por quilo, tá? E o volume específico que eu tenho? O volume específico que eu tenho, que é V1,
é de 0,15 metro cúbico por quilo. Ou seja, está mais perto aqui de 400 do que do 350. Então, minha temperatura, que eu não sei quem é, tem que estar mais próximo dos 400. E aí eu faço uma interpolação. Como que eu posso montar? Eu posso fazer direto na calculadora, tá? Ou posso fazer a continha aí, tá? Como que fica a continha? Eu faço assim, ó, pego o que eu quero descobrir menos a de cima. Então, eu vou escrever assim, ó, T1 menos 350. Isso é uma relação linear, tá? Existem diversas maneiras de relacionar aí para achar T1, tem diversas explicações, aqui eu vou explicar, essa aqui é o procedimento que eu sigo. Aí vai ser 400 menos o de cima, dividido por 400 menos o de cima, que é menos 350. Aí eu faço a mesma continha que eu fiz aqui, eu faço para o outro lado, né? Na mesma proporção. Então vai ficar o 0,15, que é o que eu tenho, menos o de cima, 0,1386, dividido, aqui a mesma coisa, eu peguei o de baixo menos o lá de cima, o de baixo menos o lá de cima. Então a gente pega o 0,15, 122, menos 0,300, 860. Ou seja, faz a conta desse lado, multiplica aqui por 50, que vai dar a diferença, 400 menos 350, vezes aí, ou mais o 350, a gente vai achar a temperatura aí, T1, de 395,16 graus Celsius, tá? Se quiser arredondar aí, 16, deixar o 395, acho que a resposta do livro deixa 395, 3 algarismos aí significativos. Bom, essa é a temperatura aí de 1, tá? E agora para achar a pressão em 2, a gente segue o procedimento. Vai lá em 2, né? Quais as condições que eu tenho? Eu tenho T2, que é 40 graus Celsius, e tenho o volume específico 2, que é o 0,15 metro cúbico por quilo, tá? Estado 2 está definido. O que é o procedimento? Não sei, tá? É líquido vapor, é vapor superaquecido? Agora vamos conseguir aí tentar imaginar a parte termodinâmica que está acontecendo com o problema, tá? Isso facilita muito na hora da resolução dos exercícios. A gente tinha aqui, descobriu que a gente tinha vapor superaquecido, certo? Então a gente está num estado de vapor superaquecido. Numa temperatura de 400 graus Celsius, 395, né? Agora a gente vai resfriar, que é o que ele diz aqui, ó, né? Resfriado, tá tirando calor. Você acha que o estado dessa água que estava em vapor superaquecido a 40 graus Celsius vai virar o quê? Vai continuar sendo vapor superaquecido? Será que vai condensar a água, né? Passou do ponto abaixo do ponto de ebulição. O ponto de ebulição é 100. Opa, 40 graus Celsius. Tudo bem, tem interferência de qual é a pressão, tudo, pode ter só vapor? Pode, mas o que acontece? A chance é que tenha líquido. Então a primeira coisa é entrar na tabela de líquido-vapor saturado para analisar o estado. Então a gente entra lá, tabela A5, né? Da água, líquido-vapor saturado. O que a gente vai fazer? Só que agora a gente vai em ordem aí de temperatura, tá? A gente entrou aqui na tabela 5, estava em ordem de pressão na tabela 5, agora por ordem de temperatura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com 40 graus Celsius e vai ver o volume específico do líquido. A gente vai ver que o valor é 0,001008 metro cúbico por quilo e o do vapor. Na verdade, seria analisar primeiro só o do vapor, mas já vou escrever o do líquido porque olha o que vai acontecer. A gente tem 19.515 metro cúbico por quilo, ou seja, o nosso volume específico é 0,15. O do líquido é 0,01, ou seja, o 0,15 é maior, e o do vapor é 19, ou seja, é menor. Está entre os dois. Então significa que esse estado é um estado de líquido mais vapor, é uma mistura entre os dois. Por quê? Porque eu tenho que aí o volume do líquido é menor que o volume específico do líquido é menor que o volume específico do
Estado 2, que é menor que o volume específico do vapor. Portanto, líquido mais vapor. Então, a pressão 2 é igual à pressão de saturação a 40 graus Celsius. Então, na própria linha aí da tabela, ó, deixando aí para vocês, de T2 a 40 graus Celsius, a gente acha a pressão, que é a pressão de saturação, que é de 7,3851 kPa. Essa é a pressão do estado 2. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, deixe um comentário aí positivo. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário também. E se tiver alguma dúvida muito grande, entre em contato diretamente comigo. Muito obrigado.